Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, junto com Giovanna Fachinelli, desejamos que vocês tenham mais um momento de conhecimento. Lembrando que as suas perguntas são sempre bem-vindas e estamos aqui para ajudá-lo e a melhorar toda essa informação. Então fiquem à vontade para solicitar e fazer as perguntas. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos aos nossos apoiadores. Vamos dar andamento então? Giovanna? Então, hoje o nosso papo, a gente trouxe dois convidados. A Nacheli, da Predileta, e o Giancarlo, da Vidraçaria, então, Qualita. Então, vamos começar com as apresentações. Nacheli, nos fale um pouquinho, então... quem é a Nacheli, o que a Nacheli faz na Predileta? Então, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos. Eu trabalho ali na Predileta Imóveis, cuido da parte de gestão, mais voltada para as locações. Questão de proprietários, de inquilinos, suporte de quem quer colocar o imóvel para alocar, de quem está procurando, né, uma nova moradia, de quem tem comércio, quer colocar, empreender. A gente trabalha ali voltado bastante para as questões das locações e vendas também, né? O meu foco mais hoje lá é as locações. Então, tu cuida mais dessa parte. Isso. Então, né, os proprietários que vão lá, querem colocar salas comerciais, apartamentos, casas, e os inquilinos que vêm à procura, né? Maravilha. Jean, vamos falar um pouquinho de quem é o Jean? Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui falando um pouco sobre a minha empresa aí. Bom, meu nome é Giancarlo, proprietário da Vidraçaria GSM Qualidade Garibaldi. Estou no ramo aí com a empresa há 13 anos, tá? Fundada em 2010, em janeiro de 2010. Estamos aí cada vez nos aperfeiçoando mais, né? Porque sempre tem um conhecimento novo no mercado do ramo do vidro, né? Que hoje o vidro também está em alta, né? Sempre buscando novos conhecimentos. Isso aí, não podemos parar no mercado, né? Gia, para a gente entender um pouquinho aí do setor, do cenário, né? Hoje, o que a vidraçaria atende? Ela atende só residencial, só industrial? Qual é o tipo de nicho? Existe algo que atende, algo que não atende? Para a gente conhecer um pouquinho mais do produto que a vidraçaria entrega hoje. Hoje a empresa trabalha desde do principal até o cliente final. Tá? A gente atende cliente final, construtoras, todo esse ramo todo aí, né? A gente faz essa parte toda aí de atendimento. E de todo tipo de serviço. Hoje vocês não são não é mais a parte de vidraçaria, né? Você tem toda a parte de esquadrias também. Isso. A gente atende a parte do ramo do temperado, né? Da construção civil. A parte de decoração, que é espelho, essas coisas decorativas mais interno. E a gente também está com mais ou menos há uns 4 anos trabalhando no ramo da esquadrias de alumínio, né? Que a gente está focando um pouco mais agora, uns 2 anos para cá, começou a entrar no mercado devagarinho. E como é que vocês perceberam essa necessidade, assim, de expandir para o ramo de esquadrias? Na verdade, o temperado aqui para nossa região, assim, pelo meu aspecto de ver, decaiu bastante assim, para nós, né, digamos, né? Porque é muita concorrência, né? Então muita aí começa, exatamente, muita empresa fazendo a mesma coisa, então a gente buscou um outro conhecimento para agregar mais na empresa, né? O temperado, tipo, para quem está nos ouvindo, ele é o quê? Por exemplo, ele entra num box de banheiro? Onde usa, por exemplo, assim. Isso, o temperado entra num box de banheiro, numa vitrine, numa porta, num tampo de mesa também dá para fazer. Tá, essa é a linha que tu fazia antes e tu continua fazendo ela? Continuamos fazendo, a gente atende tudo ainda. Complementar a parte de aberturas. Exatamente. Maravilha. Falando um pouquinho do porquê vocês foram buscar essa novidade, além da concorrência, é para entregar algo mais completo para uma construtora ou para uma residência? Exatamente. A gente buscou isso para poder atender melhor o cliente, né? Porque tem obras que vai lá, preciso fazer um box, ou preciso fazer um trabalho temperado, um fechamento de uma sacada. Aí o cliente necessita de uma janela, uma esquadria. Então a gente
colocou isso aí junto para agregar tudo, né? Então a gente Fechamento consegue... de sacada tu já fazia. Já fazia, a gente fazia a parte de temperado, né? Entendi. Daí a gente agregou a mais isso aí para poder atender o cliente com todas o que precisa ali, né? Entendi. Hoje, então, o ouvinte lá está começando a construir, ele já entra em contato contigo para a questão de aberturas. Isso. Não só final de obra, digamos assim, que seria quando vai botar ou o box ou colocar espelhos decorativos e tudo mais. A gente faz toda, desde o projeto, né? O cliente nos busca aí desde o primeiro projeto apresentado, a gente vai orçando, buscando e apresentando, né? Até a execução. A região de atuação, Jean, hoje a Qualitá, ela atende Garibaldi, Barbosa, Bento, Farroupilha, e aí, até onde? Toda essa nossa região aqui da Serra a gente atende. Tá. A Grande Porto Alegre também a gente tem bastante trabalho que a gente executa lá para baixo. E agora a gente está entrando no lado do litoral. Ali Capão, as praias aí, né? Que ali é um mercado muito bom de trabalhar. Com toda a linha. Com toda a linha. E Esquadrias, temperado. Hoje vocês trabalham mais com cliente final ou especificadores? Com tudo. Não escolhemos. O que vier a gente está atendendo. Nós temos uma pergunta da Jana. Qual o diferencial da Qualitá para permanecer num mercado tão competitivo? Olha... Obrigada, Jana. Uma boa pergunta, né? Cara, o que a gente tenta fazer é tentar atender o cliente das melhores formas possível, tá? Tentar fazer o trabalho sempre da melhor forma, deixar tudo certinho com qualidade, né? Uhum. A gente tem os 2 meninos lá que trabalham com nós, o Rodrigo e o Jonto, que é meu irmão. Os caras são muito profissionais do que eles fazem também, né? Sabem trabalhar muito bem. Então a gente procura fazer essa parte de um trabalho bem com qualidade, né? Entregar bem certinho, tentar entregar na data, fazer um bom atendimento e tudo mais, né? Sim, alguns pontos que são os principais numa obra, né? A questão de entregar na data é algo que é bem... E a qualidade da entrega, né? A qualidade do serviço é muito importante, né? Uhum. E se a gente for falar em trabalhos, por exemplo, né? Tu tem algum trabalho, assim, que tu considera que tenha sido o mais desafiador que vocês tenham feito? Olha, tenho vários. Tem alguns trabalhos aí que eu gosto de fazer bastante desafio, né? Quando vem uns projetos legais assim vamos fazer uma estrutura, fazer uma casa e tal de vidro. Já fizemos alguma coisa assim. É muito gratificante, assim, quando tu começa, tu vê aquele negócio, puta, o que vai sair aqui, né? E no final da obra tu vê aquele negócio assim, tudo pronto, é satisfatório, né? O cara vê isso aí. É gratificante. Isso aí. Exato. Nath, vamos falar um pouquinho sobre aluguel? Bora lá. O ouvinte que está em casa, ele está buscando o imóvel dele, como é que ele começa o processo? Como acontece? Aonde ele tem que te achar? Como é que funciona esse passo a passo? Que documentação ele precisa? Conta um pouquinho para nós, para começar a direcionar esse cliente a procurar um imóvel para ele morar, para ele se mudar. Tá, vamos por partes então. A nossa imobiliária, né, ela está localizada no centro de Garibaldi, ali na Avenida Independência, bem em frente à loja Regla. O ideal seria o cliente vir diretamente no escritório, né, que daí a gente consegue dar um atendimento mais preciso, a gente consegue acompanhar o que ele está procurando, porque é muito variável. Depende da família, depende do que procura, apartamento, casa, quantidade de familiares. Então, depende muito de cada pessoa, né? O ideal seria, então, ela já estar pensando em quem vai morar, quantas pessoas são. Exatamente. O que me parece que, às vezes, eu ouço aí, eu atendo, é a questão saber, a pessoa saber aonde ela vai trabalhar, ou onde ela trabalha, e colocar isso em consideração, né? Para a questão de deslocamentos, não ficar muito distante do trabalho. Não sei se é isso, tem mais alguma coisa que eu... Isso, realmente eu acho que é muito, depende muito da família, né? Tem pessoas que querem estar no centro, próximo de tudo. Hoje em dia o pessoal tem bastante moto, carro, então tem bastantes também que não se importam, né? Aqui em Garibaldi a gente tem ali uma média de 10 minutos de carro, né? Até o centro da cidade. Tem pessoas que preferem optar pelos filhos, então quer alguma coisa perto das creches, das escolas, né? Gente que tem algum familiar com mais idade, que é perto de farmácia, né? Então, é bem relativo e pontual pela situação de cada pessoa naquele momento. Isso, por isso que o ideal é vir lá, né? E sentar e conversar, que daí a pessoa vai alinhar, diz, olha, Nath, eu preciso disso, disso, disso. A gente vai procurar, né? Tudo que atenda
aquela pessoa, né? Às vezes a gente vai ofertar alguma coisa que esteja próximo do trabalho, próximo do que ela está procurando, né? Então, realmente é sentar e conversar, alinhar o que procura. E a questão de documentações, né? A pessoa precisa ter fiador, não precisa ter fiador, é algo que é muito... Existem as crenças, eu digo, né? Que as pessoas acham que era de um jeito, é de outro, mudou. Como é que está isso hoje? Sim. Hoje a gente trabalha com o fiador, né? De pessoa física, que daí é a questão de uma pessoa ter um imóvel vinculado ao seu nome, ou a opção de seguro-fiança. Hoje, 90% das pessoas estão optando pelo seguro-fiança, né? Que daí não envolve outras pessoas, é tudo feito ali na parte contratual. Então, tu não tá, talvez, pedindo para um pai, para uma mãe, né? Envolvendo assinaturas, né? Toda essa outra parte de pessoa física. Documentações é bem padrão, né? Se a pessoa quiser já vir com os documentos na mão, CPF, renda, é o básico de uma pré-análise. Claro que numa efetivação, daí, né, vai ser pedido outras documentações para cadastro, mas uma pré-análise seria isso. Identificação, matrícula do imóvel e renda. Outro dia a gente estava falando com a Dani aqui sobre, por exemplo, financiamento para compra, né? Aí tem todo esse estudo de capacidade de pagamento. Na locação, vocês fazem todo esse estudo também? Sim. A pessoa tem que ter uma renda compatível com a locação, né? Então, na hora que a gente vai fazer uma pré-análise, a gente pega a renda da pessoa e faz os custos. Por exemplo, um aluguel, mais o condomínio, mais a energia, uma média de mercado. Daí, por isso que é o importante os números de familiares, porque, né, uma família de um casal vai ter um X valor. Uma família que é um casal e 3 crianças é outro X valor, né? Então, é bem complexo essa questão. Né? A pessoa tem que ter uma renda para suprir a locação e as despesas. E vocês acabam dando como se fosse uma consultoria para a pessoa, né? Né? Isso? Tipo, com a tua renda, tu conseguiria pagar um aluguel de tanto. Exatamente. Às vezes a pessoa vem procurando um aluguel de, exemplo, R$ 1.500. A gente analisa a documentação e diz, olha, infelizmente, né, com a tua renda a gente não consegue esse, mas a gente tem esse aqui de 950 que aprova. Sim. Né? Então, é tudo... Opções no mercado. É isso aí. Porque, por exemplo, essa ali em vez de avalista, enfim, tu tem a seguradora, né? Uhum. Ela segura o quê? Apenas o pagamento? Depende do que for contratado, né? O seguro, hoje, as empresas que a gente trabalha, eles são bem completos. Então, eles asseguram pintura do imóvel, questão de pagamento, questão de multa, IPTU. Então, é tudo acordado na hora da contratação, né? A pessoa locou, por exemplo, não quer pintar na hora que vai embora. Sim, só que daí vem da parte daí do proprietário, né? Quem entregou o imóvel pintado, por exemplo, a gente vai acionar a cobertura de pintura interna, porque quando o inquilino sair, ele tem que refazer a pintura. E aí, se ele não faz, a seguradora faz e depois cobra do... Exatamente. Como se fosse uma batida de carro, digamos assim. Isso aí, todos os custos que tiver, a seguradora vai me pagar e vai entrar em contato com a pessoa para fazer acidente de carro bem. O que a gente percebe é que está cada vez mais difícil de conseguir alguém que assine como avalista. Isso, né? isso. E o seguro fiança, ele vem justamente para ter essa facilidade para quem quer alugar, mas também mantendo a segurança para quem quer deixar o imóvel para alugar, para ser alugado também, né? Porque eu acredito que quem bota e investe nesse tipo de negócio para ganhar dinheiro com a locação, quer estar garantido nessa questão de recebimento, de validação, de rentabilidade, que eu acredito que seja o ponto mais importante nesses casos, né? Com certeza. Eu vou voltar um pouquinho para o Jean. Vai lá. Na questão, Jean, como é que funciona o trabalho de vocês? Eu passo a medida, vocês vão até a obra, o cliente está nos ouvindo lá e quer fazer alguma coisa de vidro ou espelho na casa dele. Como é que ele vai fazer esse contato? Como é que ele vai passar a medida? Vocês se deslocam? Primeiro ele me contrata, né? O certo, né, Jean? O certo é ele me contratar, mas... Mas o que for direto... Isso, o que for direto. Exatamente. Ela já falou tudo, né? Normalmente, assim, se é um cliente final, eles solicitam a nossa visita no local, na casa, na obra e tal, para ver o que eles querem fazer. A gente mede, faz um projeto. Tem alguns que já mandam um projeto para a gente fazer um orçamento. Então, varia muito, né? Varia muito de obras e clientes, né? Então,
Depende do que quer fazer, se é uma obra nova, se é uma reforma, né? Então, a gente se desloca até o cliente, vai lá na casa, na obra e verifica o que necessita, né? Tá. Então tu vai até a obra, faz a medição. Faço o e aí levantamento, meço, isso. faz todo o levantamento e passa a informação. Exatamente. E aí a pessoa, exemplo, né? A gente tem as divisórias na imobiliária, por exemplo. Se é um vidro, a espessura do vidro, se é temperado, se não é temperado, essa especificação vocês fazem toda. Tudo. Conforme o tamanho da peça, tudo a gente sempre deixa o cliente bem ciente, né? Dá para usar essa, não dá para usar essa é dentro da norma, essa não é. Então a gente procura sempre trabalhar o que é o certo, né? Tudo dentro das normas, né? Isso, porque às vezes o que acontece é, eu não sei se é qual vidro tem que colocar nesse lugar, qual vidro tem que colocar naquele, né? A própria questão dos boxes de banheiro, né? Daqui a pouco tem aberturas mínimas, aberturas máximas, tem algo que... esse acompanhamento todo... Cara, eu cortando um pouco, eu tenho uns grupos de vidraceiros de todo o Brasil, né? A gente acompanha os caras debatendo e colocando e falando, e casos que prevê e acontece. Cara, tem gente que coloca, tipo, vai botar um box, bota a parte fixa comum para ganhar mais preço, para ganhar mais lucro do cliente, digamos, né? Uhum. Só que tá louco, isso aí não pode, né? Isso aí Mata é proibido. Isso aí pode matar. Proibido fazer isso aí, né? O vidro ele tem que ter esse cuidado, né? Porque ele, querendo ou não, ele é bem perigoso na questão de quebra. Exatamente. O vidro ele é um vidro resistente, né? Mas uma batida no canto dele é o coração dele, digamos, né, cara? Uhum. Ele estoura, né? Até hoje, porque a gente trabalha também com laminado temperado, né? Que é muito mais indicado para box. Hoje a gente está fazendo bastante esse tipo de trabalho, né? Daqui uns anos vai ser obrigatório fazer isso aí. A tendência é o comum não existir mais, vamos dizer assim. Exatamente, o temperado para box, assim, né? Porque se caso ele quebra, ele fica, né? Ele é um vidro tipo um para-brisa de carro. Ele quebra, trinca, mas ele fica ali, não cai, né? O temperado ele já desce tudo, né, em farelo. E existe alguém que o pessoal usa aquelas jateadas, aqueles com formatos diferentes? Tem vários modelos de vidro, né? Tem vários modelos. Várias opções para o cliente escolher, né? E aí isso te limita, digamos, eu quero um laminado. O laminado eu consigo fazer de qualquer formato ou o laminado tem que ser um vidro liso incolor? Não, dá para trabalhar com uma forma de jateado, um acidato, dá para trabalhar também. Que, por exemplo, aquele no pergolado que a gente orçou, né? Era o laminado? O laminado 3x3, acho que era, ou 4x4. Isso, que daí é a questão... Mas aí o que é um laminado 3x3? Por quê? Porque às vezes a gente, né, por questão, digamos, de um orçamento, né? Pode ser um temperado, sei lá, de 10 milímetros ou tem que ser laminado. Então, acho que explica um pouquinho, sabe? O que é uma... o que é um telhado, outro. Para telhado, cobertura sem telhado, nós, a Qualitar, procura sempre mostrar para o cliente, tá? E botar o que é certo dentro das normas. Para telhado, o certo é sempre laminado, tá? Esse 3x3. 3x3, 4x4, conforme o tamanho do espaço, do vão que vai ser o projeto. Tem gente que faz temperado. Não vou dizer que eu já botei o temperado, mas sempre deixo o cliente ciente, tá? Porque eles querem gastar um pouco menos. Mas, digamos assim, se chega a quebrar um vidro lá de cima, tipo, ele desce esfarelado, né? Sim, ele vai cair. E, claro, é difícil de acontecer, mas a gente sempre procura deixar especificado para o cliente, se caso venha acontecer, ele já está ciente, né? Pô, quebrou não, já tinha me falado, pessoal, né? Porque dentro das normas, para telhado é sempre laminado. Que o laminado é aquele, por exemplo, que a gente vê vídeos que tu pode caminhar em cima? Ou daí é que dá para caminhar em cima? Depende da espessura do vidro e o tamanho, né? Até o temperado para caminhar em cima. Dependendo tudo o tamanho da peça. A Jana, de novo, vamos ver. Explica um pouco sobre os recortes nos espelhos, como é feito e os cuidados. Bom, tanto os recortes quanto nos espelhos e quanto nos vidros comuns, ele é feito com um recorte, ele tem um disco diamante, tem uns que fazem um corte de jato da água, tem vários procedimentos ali que dá para trabalhar, né? Uhum. E tudo tem que ter água para fazer tanto a lapidação, recorte, furo e tudo mais. Todo vidro recortado ele fica mais frágil, principalmente a parte do espelho, né? O espelho é um vidro que depende do recorte nem dá para fazer. Depende de onde vai ser colocado, a gente indica fazer outro modelo, outro sistema para não ter risco de quebra, né? A diferença, eu já vi alguns lugares que aplica, agora tu falou de espelho, me lembrei de um negócio. E ele começa em lugares úmidos, normalmente em banheiro, ele começa a ficar todo marcado. Ele começa a oxidar atrás, né? Exato. Isso é um produto que ele acabou a vida útil
Ou ele está aplicado no lugar errado? Está aplicado no lugar errado. Quando é parede e muita umidade, não há espelho que aguente. Banheiro, por exemplo, vocês indicam o espelho direto na parede ou trabalhar um MDF atrás? Sempre MDF, trabalhar com guarde e protetor de borda. O que No é um espelho. protetor de borda? É um produto que se passa em redor do espelho, nas bordas por trás, para não começar a oxidar. Porque se vocês notarem, o espelho ele começa a oxidar pelas bordas. Isso, Né? isso aí. Mas pelas bordas começa a pretear. Então a gente trabalha, tem um produto que a gente passa em redor da... Tipo, faz a lapidação da peça e atrás do espelho a gente aplica esse produto, que é um protetor de borda, né? Da Sebrace, que faz a proteção. Nunca colar direto num azulejo, num banheiro úmido. Ele vai oxidar. Aí o nosso ouvinte que está lá com o espelho começando a marcar, tem alguma solução ou só trocando? Só trocando. Só trocando. Só Ou trocando. então aí chama o Jean, né? Chama a qualidade. Vou falar um pouquinho com a Nath. Um bate-papo aí agora para quem quer colocar o imóvel para alugar. Existe muita questão das pessoas terem um imóvel, né? Muitas vezes alguns vão dividir a conversa em o porquê de colocar numa imobiliária, seria um ponto, né? Isso, o que traz? É mais segurança? É mais tranquilidade? Explica um pouquinho quais as vantagens de colocar um imóvel via imobiliária ou quais os riscos de colocar direto, como tu quiser. Então, vamos pelos dois, né? Quando tu coloca, né, pela a imobiliária, tu realmente só recebe, né? A imobiliária ali trabalha com toda a parte da gestão do cliente, de pesquisa de mercado, questão de preservação do imóvel. Então, tu não vai se estressar com nada, tu não vai precisar se envolver em nada, tu não vai estar precisando procurar manutenções, procurar orçamentos, prestadores, questões de inadimplência, não tem contato direto. Quando o inquilino, né, ele decide se mudar, enfim, ele vai para casa, surgem diversas situações, né? Às vezes alguns imprevistos, então a imobiliária que vai resolver. Tipo, o chuveiro não funciona? Exatamente. Às vezes, 11 horas da noite, eles estão mandando mensagem, entendeu? Eu estou com goteira aqui, estou com a parte elétrica danificada aqui. E isso são coisas que, né, a pessoa está morando, então precisa ser resolvido. Então, tudo isso, a imobiliária, quem vai atrás, quem faz. Questão que a gente entrou antes, né, no seguro ali na parte de quando o inquilino sai, né? Uhum. A gente tem toda a questão de vistoria, que depende do imóvel, 300, 400 fotos, parte elétrica, parte hidráulica. Vocês fotografam tudo. Tudo. Parede, chão, teto, parte elétrica, parte hidráulica, se tiver móveis de dentro, Essa de vistoria fora. acontece quando? Na entrada e na saída. Então, é por isso que o proprietário tem a total segurança, né? Da maneira que ele entregar o imóvel para a imobiliária, ele vai receber de volta. Porque, né, a gente tem esses trabalhos de vistoria, então, a partir do momento que o inquilino sair, quem vai providenciar os reparos no imóvel é a imobiliária, né? Então, ali duas vias. A gente vai cobrar do inquilino, né? Mas o proprietário não entra nessa jogada, porque o proprietário vai receber o imóvel novamente conforme ele deixou lá na imobiliária. Então, às vezes, se tu faz uma locação direto, né? O que tu ganha de benefício? Talvez uns 100, 200 reais a mais por mês, digamos assim, né? Mas aí, lá no final da locação, esses 100, 200 reais a mais, tu vai gastar em manutenção para o teu imóvel, né? Então... Se não tem todas as regras formuladas, vamos dizer assim, exatamente. né? A gente, como, né, um PJ ali, como uma administradora, a gente tem meios, né, mais assertivos para fazer uma cobrança. Para assegurar a proteção do imóvel, para assegurar, né, ali a estrutura dele, coisas que talvez, né, de pessoa física para pessoa física, tu não vai conseguir. Hoje, se eu tiver um imóvel para alugar e eu colocar na imobiliária, o inquilino, ele sabe que esse imóvel é meu, ele tem meus dados, meus contatos, ou ele não chega a ter essa proximidade para, vamos dizer assim, para ele vir e falar comigo diretamente? Não. A gente, inclusive, não recomenda esse contato direto, né? O contrato é feito com a imobiliária. Tipo, isso contrato. Isso. É um contrato com o proprietário e outro contrato com o inquilino, né? Então, a partir do momento que o proprietário, deixar lá na imobiliária, a imobiliária assume todos os riscos do imóvel, né? Então, negociação, manutenção, tudo do modo geral.
A partir do momento que a gente faz a locação, a gente que age, né, ali como a posse do imóvel. Aí, dependendo da situação, claro que a gente tem, daí, a imobiliária, um contato direto com o proprietário. Mas aí, inquilino e proprietário, não, né? Muitos Quer continuar? Pode continuar. Tá, eu te interrompendo aqui. Muitos, das duas partes, né? Muitos proprietários, um dos maiores motivos de vir numa imobiliária é justamente, né, para não ter o trabalho de estar ali num contato direto. E hoje em dia a gente vê muito ao contrário. Muitos inquilinos, né, que vêm à procura de um imóvel por uma imobiliária para ter toda a segurança de uma administração diretamente com a imobiliária, né? Porque é uma via dupla, né? Exatamente. O que eu percebo, às vezes, que eu acompanho os atendimentos, é que as pessoas já estão, vamos dizer assim, já sofreram, né? O dono do imóvel já sofreu com Muito. algum inquilino que desapareceu, que deixou problemas e tal. E aí ele para de fazer por conta, vamos dizer assim, né? E tenta buscar um auxílio. E o inquilino da mesma forma, né? Ah, não está funcionando o chuveiro de noite, liga para o proprietário, ou te vira, né? É isso aí, é as duas partes, né? Hoje, qualquer coisa que tu for fazer dentro de um imóvel, eu acho que está tudo um custo bem alto, né? Então, para um proprietário que o inquilino saiu, uma coisa bem simples, não refez a pintura, uma pintura é caro, né? Tintas, mão de obra, se tiver manutenções, né? Então, é mais caro ainda. Então, quanto mais tu pode assegurar, melhor é. Porque, que nem eu disse, às vezes tu tem ali um retorno de 100, 200 reais a mais, que talvez o tempo de locação não supra tudo que tu vai gastar no final. E o tempo, né? Porque só de pensar, sei lá, tu tá em casa assistindo o jogo do Grêmio. E aí te liga o inquilino. Inter, Do Inter. Não, mas eu, Hoje né? é do Inter. E aí tu tá em casa, então, que seja assistindo o jogo do Inter, e aí te liga o inquilino, vem aqui que parou de funcionar a minha TV. Ou né? coisas mais sérias, né? A gente tá com... O Inter parou a TV. Vamos pro intervalo. Ai, meu Deus. Pessoal, vamos dar uma paradinha para parte dos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis. Localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você que quer comprar, vender ou alugar seu imóvel, entre em contato pelo fone 54 9 96 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia pelo fone 54 3462 3674. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 99961 6147. Total Cred, localizada na Galeria Milani. Santa Gula Café e Bistrô. Café, confeitaria e bistrô que oferece variedade de doces, lanches e almoços. A Santa Gula está em 2 endereços aqui em Garibaldi. No Boulevard, contato pelo fone 54 99908 0484. E na Rua Buarque de Macedo 3069. Contato pelo fone 54 99672 8605. Voltando então, Jean, quando a gente fala de ramo, do vidro e tal, né? Tu falou um pouquinho sobre a empresa, mas tu não falou como tu chegou até esse momento, né? Como tu começou, a tua origem, como é que tu descobriu o vidro, vamos dizer assim, né? Vamos Consegue lá. contar um pouquinho da tua história aí pra gente? É uma história bem legal, né, meu? Na verdade, eu nunca imaginava que eu ia parar dentro de uma vidraçaria, digamos, trabalhar com o ramo do vidro, né? Meu sonho era sempre ser mecânico. Até que eu fiz uns cursos quando era mais guri, uns 13, 14 anos, fiz curso de mecânica e tal. Ser mecânico, engraxar as mãos, né? Mas me enganei, né, cara? Eu trabalhei 7 anos em metalúrgica, na Talmer lá, né? Aham. De lá, saí de lá, comecei a trabalhar na Modelo, vidraçaria Modelo. Ali onde eu me encantei com o vidro, né, cara? Comecei a gostar do trabalho, como é que era o processo, conhecer mais e eu tô até hoje, né? 22 anos, 22, 23 anos que eu tô no ramo do vidro. Na vidraçaria, o modelo que tu dizes é a produção, é o corte, Exatamente. é essa linha. Essa linha. Hoje tu
tu seleciona alguns fornecedores de vidro. Como é que funciona, por exemplo, uma vidraçaria? Tu tem os teus fornecedores de vidro. A Modelo seria uma fornecedora? Sim, eu tenho meus parceiros, né? Hoje eu trabalho com 99% do meu fornecedor de vidro, eu trabalho com a vidraçaria Modelo aí, né? Que tu compra o vidro e cola? Isso. Parte de temperados, eles produzem tudo para nós, a gente faz a colocação, né? Como todas as outras empresas, exatamente. Eles nos fornecem as peças, né? Entendi. E aí, essa tua parceria com eles, então, ela dura 22 bastante anos. tempo. Na verdade, eu tenho 13 anos de empresa, né? Aí trabalhei 7 com eles na Modelo. Aham. Quando eu comecei na Modelo, nós éramos em 7 funcionários. Hoje a empresa deles é um potencial muito grande. Caramba. Né? E aí depois eu trabalhei mais 2 anos e meio em outras empresas, em Bento e Carlos Barbosa, no mesmo ramo do vidro. Aí de lá para cá que eu surgi a ideia de eu querer abrir um negócio por conta, né? Aham. Até quando eu abri a empresa, eu tinha uma sócia, né? Que é a Sandra, minha irmã, né? Começamos Entendi. a empresa eu e ela, aqui no centro, em Garibaldi. E aí, agora, hoje, vocês estão localizados na... Hoje estou localizado lá na rua Avenida Rota do Sol, número 35, bairro São Francisco. Lá no São Francisco. Exatamente. Falando um pouquinho da questão de padrão de produto, de projeto, vamos dizer assim, né? Hoje tu atende o cliente pequeno, médio, grande. Tem alguma diferenciação? Não tem? Cara, a gente procura atender tudo que vier. Hoje o mercado não tem muito o que escolher, né, cara? Então... O vidro hoje, ele é quase uma commodity, vamos dizer assim? É um produto que ele é fácil de encontrar. O que muda é o atendimento, Exatamente. é o serviço e não o produto, vamos dizer? Exatamente. O vidro é tudo igual, né? O que muda é, como tu falou, o atendimento, o trabalho, a qualidade. A especificação, que tu comentaste antes que vão lá e fazem a especificação. Especificação certa, né? E outro ponto, esse crescimento que a Modelo, por exemplo, que a gente citou de sair de poucos funcionários para muitos, né? Tu vê que é uma tendência de mercado? O que tu acredita que fez com que isso acontecesse? O mercado, o movimento? O mercado aqueceu bastante, né? Tipo... O Leonir aí, o cara que eu me espelho muito, assim, em coisas que ele comentava com nós quando reunia a turma lá no final do dia, né? Que ele é um cara investidor, né, meu? O cara não tem medo de investir, né? E não é por nada que ele tá ali hoje com o que ele tem, o que tá construindo e tudo mais, né? E desde que tu começou para hoje, o vidro tem a mesma utilização ou ele foi... evoluindo, vamos dizer assim, porque hoje eu vejo que muitos prédios, né, chegam para ele só com um prédio novo na imobiliária lá e tem toda a parede de vidro externa, por exemplo. Na verdade, o Brasil é bem atrasado, né, em questão assim de prédios de vidro. Pega lá para fora, hoje é 5, 6 colunas e as paredes tudo de vidro, né, pele de vidro que eles chamam, né. Que aí muda o tipo de vidro. Muda o tipo de vidro. E isso se deu, digamos, de uma evolução do vidro. Evolução do vidro. E o vidro está em alta, né? Hoje a construção civil, hoje, se for olhar os prédios, hoje muito vidro e alumínio, PVC, essas coisas. Né? Exato. E é uma construção mais rápida, né? Mais rápida e a manutenção é zero, né? Mais limpa. Mas é mais rápida e sem manutenção. Exatamente. E o custo? Olha, o custo-benefício eu acho que vale a pena porque se tu pensar em questão de manutenção com o passar do tempo, então gasta um pouco mais na construção, tu não vai se incomodar no futuro. Né? A manutenção é praticamente zero, né? É baixíssimo. Hoje, como é que funciona uma manutenção caso ela aconteça lá na qualidade? Exemplo, coloquei o produto e eu tenho que fazer uma manutenção. Eu entro em contato contigo? Eu entro em contato com a qualidade? Entra em contato com a empresa, especifica o que aconteceu, o que está acontecendo. A gente pega a equipe e vai até o local para verificar o que tá tendo. Se é algum problema mesmo, se é outros problemas que podem estar acontecendo na mesma utilização. Exatamente. Jean, agora eu lembrei de vocês estão trabalhando também com aquela ideia de ripados, né? Tem ali na questão de alumínios, agora está com muita novidade nesse sentido também, né? Exatamente. Os ripados. Esse material, tipo, acho que já existia no mercado, mas para nosso conhecimento está chegando agora, né? Uhum. Que é um ripado em alumínio, né? A gente faz porta em ripado, faz um revestimento em parede em ripado. É um trabalho bem bacana, né? É que nem a questão da manutenção e mão de obra. Uhum. É um trabalho rápido, que te dá manutenção zero. Não precisa vai fazer de madeira, tu tem que ficar pintando. Exatamente. Por exemplo, espaço externo, né? Achei bem legal.
Como é que é o ripado? Explica pra mim. Tem vários tipos de ripado. Ele é um lambri, tá? Tá. Ele é um lambri de 18, 20, depende do tamanho do lambri, o modelo do lambri. Tá. Então o lambri vem a barra de 6 metros e tu faz a montagem, né? Faz a montagem de um painel, de uma porta ripada, algo assim. E aí a cor... A cor que tu quiser. Ah, Madeirado, vocês conseguem preto, trabalhar branco, com- bronze. A cor que o cliente quiser, a gente consegue fazer a pintura no alumínio. Tu imagina, por exemplo, tu vai querer fazer uma casa, né? E aí tu vai fazer todo, sei lá, uma fachada de ripado de madeira. Tu vai ter que, né, em questão de manutenção, tu vai trabalhar com madeira, ou por melhor que a madeira seja, tu vai ter uma manutenção de pintura, né? Pra manter Isso, o o produto sol, lá. e o alumínio não, né? No alumínio não. Até tem algumas amostras na empresa, um painelzinho montado lá. E a gente está fazendo um trabalho também no litoral, que é uma parte dos ripados, um revestimento de parede. Isso aí depois vai estar tudo lá no Instagram da Qualitala. Tu não A gente vai consegue, postar. consegue trabalhar ele de forma, tipo, arredondado ou só reto? Só reto, só Retinho. Só barra reta. só horizontal. E como é que tu faz, Jean, pra buscar... tu falou várias coisas que tu tá buscando de tendência e tudo mais. Aonde tu busca isso? Tu vai pra feiras? Tu faz treinamentos? Cara, eu tô sempre, né, tecnologia no contato, telefone, buscando, vendo, vejo uma coisa nova, vou tentar buscar esse conhecimento, né? Que nem agora tem um sistema de fechamento retrátil sem rondana, que é um sistema novo para nós aqui, mas já existe. Que nem lá, Jô. Eu continuo mandando, eu mando umas ideias de box, Isso. Jean, olha esse box. Dá para fazer tudo, Dá pra fazer, ele só me responde, dá pra fazer. Dá para fazer. Tá, e eu gosto bastante de desafio, cara, buscar coisas novas, né? Então, eu não gosto de ficar acomodado. Então, sempre vai buscando uma coisa diferente para aprender, né? Porque senão tu se acomoda, tu vai ficando para trás no mercado, né? Até para entregar, eu digo, né? Porque cada vez, vamos pensar na parte da construção, os banheiros estão cada vez menores. E aí a porta não abre, ou tem que abrir para um lado errado, não sei se tem lado certo para abrir, mas... Sim. E aí isso talvez ajude a resolver alguns problemas do dia a dia. Exatamente. Hoje tem, tipo, um banheiro que tem 90 centímetros. Tu não consegue fazer um box de correr com 2 folhas. Hoje tem um sistema que tu gira a folha na parede, que nem a Jô me mandou. Lá. Existe, Aham. tá? Depende do que o Sim, cliente quer funcionar. gastar. Depende do investimento. Vai mudar o Exatamente. investimento, mas vai atender. Vai atender. Isso aí. E aí? Tem um outro sistema que eu não sei se eu te mandei, que é pra box de canto, né? Eu te mandei esse aí. Porque, por exemplo, tu vai fazer um banheiro, a construtora deixou ali previsto que o box ele é um L, né? Uhum. E aí, ele ocupa bastante espaço. Eu vi num vídeo, não sei se eu te mandei. Que Aí as ele folhas fica abrem. em ângulo. Encosta na parede depois? Isso, ele tipo encosta na parede. E aí tu vai tomar banho, tu abre, ele vai fazer ele vai fazer o L. E aí tu sai do banho, tu recua ele. Aí tu não perde espaço, né? Fica o vão aberto ali, né? Recua o vão Entendi. aberto, bem Fecha legal. todo ele. Isso aí, bem legal. Tem várias... Aí, claro, vai For do que o buscar no cliente quer mercado, investir, né? Isso aí. Né? É, Vai mas de aí tem outro gosto, lado. cores e o que o cliente quer gastar e investir. Eu né? vejo que às vezes tem um outro lado, não é só o cliente quer investir, mas daqui a pouco ele precisa de uma praticidade e ele não sabe que existe, Isso aí. né? Eu vejo muito que... Porque eu te pedi antes de ir até o cliente e tudo mais. Porque às vezes eu mandar uma foto dizendo, olha, eu quero um box aqui quadrado, é uma situação. Mas tu destinar alguém para ir lá, dar toda a explicação, entender o que precisa e sugerir daqui a pouco processos ou projetos melhores, eu acredito que está aí o grande diferencial do serviço. É o que a gente procura fazer, né? Tipo, chegar no cliente, o cliente chega lá, eu quero fazer assim. Pera aí, vamos estudar aqui o negócio. A gente procura, faz as medidas, estuda, a gente sugere, vamos fazer dessa forma, eu acho que vai ficar melhor, tu vai ter um espaço maior e tudo mais. Aí a gente consegue conquistar o cliente também nessa parte, né? Sim, até mostrar para ele não fazer algo errado lá, né? Exatamente. Não deixar uma situação pior do que estaria. Porque tu vê de tudo no mercado, né, cara? Tem gente que só quer vender e não quer saber se o cliente entende ou não entende, né, cara? A gente sempre procura mostrar para o cliente a verdade, né? Se a gente vende um vidro tal espessura, é aquele vidro tal espessura, o sistema é esse, vai ser esse, entendeu? Antigamente, eu vou falar do box de novo. Antigamente, o box ele era até uma altura X, né? 1,90 padrão. Isso. Agora, em muitos lugares tu vai, o box está até o teto. Existe vantagem nisso ou é só para vender mais vidro? As duas coisas.
Não, hoje nós, na Qualitar, 90% dos box nossos é tudo até o teto, né? Questão de umidade no banheiro, tá? Uma questão mais é umidade e estética também, né? Porque uma vez eles faziam em 90, depois botava aquela outra bandeira fixa em cima. Aí fica todo aqueles perfil, aquelas coisas, acumulava sujeira, poeira para limpeza, era pior, né? Complicado. Hoje a gente faz o vidro até em cima, ó, 2,70. Porque tu imagina o William, sei lá, né? A mulher tá lá tomando banho com o vidro, com o box de 1,90 m. Daí o marido resolve, sei lá, vai fazer a barba. Tu não vai enxergar o espelho, né? E o contrário, o homem tá tomando banho, daí a mulher quer ir lá maquiar. O vidro fica embaçado. Tudo embaçado. Então, tu trabalhando o box até em cima, ele não inibe, tipo, a 100%, né? Mas melhora muito, né? Questão de umidade, de mofo. Mofo, essas coisas, ele ajuda bastante, né? Então, o banho, tu toma banho, daí tu tem que abrir a janelinha lá, né? Sim, e aí vai tomando, o Daí vapor tem vai... a ventilação Exatamente. externa daí, né? O vapor, não passa para o outro lado, né? E o nosso ouvinte que tá lá agora, e no banheiro dele tá 1,90 m. Tem solução? Tem solução, daí tem que fazer essa parte, se não quer trocar o box, fazer novo, dá para fazer só a parte fixa em cima. Dá para fazer só a parte e reduzir um pouco dessa umidade que viria para dentro do banheiro. Já tem uma altura máxima que tu consegue trabalhar com o vidro? Depende da altura, aí eu sugiro fazer sempre um laminado temperado, né? Por questão de segurança. Muito arriscado. Muito arriscado. Como é uma porta de correio, abrir e fechar, talvez. E fica mas o laminado ele é mais leve ou mais pesado? Tipo, no manuseio? Na verdade, é a questão da segurança, né? Imagina lá uma peça de 2,80 por 70. Se ela ficar... Tu vai lá, sim, ela bate. Pega uma criança, vai abrir, sabe que não tem muito cuidado. Quando vê, abre, pum, estoura, cai, né? Temperado, desmonta. Aí a gente sugere fazer um laminado temperado, que dá um vidro de segurança. Se vem acontecer, o vidro fica ali parado, né? E falando um pouquinho da linha comercial, industrial e a parte de construtoras, existe uma especificação diferente? Existe um produto diferente? Ou o que vocês entregam hoje para a parte de setor comercial? Mais divisórias de ambientes? Qual o tipo de produto normalmente? O ouvinte está lá, ele quer saber o que ele pode comprar para o negócio dele. O que ele pode Dependendo melhorar. tudo da necessidade que o cliente quer, né? O que ele precisa fazer. Se quer fazer uma divisória, quer fazer uma mesa de vidro, um tampo, um espelho. Aí vai tudo que o cliente necessita. Vitrine, tu comentou antes, né? Isso aí. Escada de vidro. Aí também entra pro laminado. Laminado. Mais laminado ainda. Laminado temperado. Eu fui numa feira em São Paulo agora, o ano que vem vai ter de novo. Eu vou ir. É uma feira muito grande lá em São Paulo. E eu vi essa escada de vidro que o pessoal fez lá para amostra. É fantástico, meu. Toda, desde a torre, todos os degraus, tudo de vidro. Parece que vai cair quando sobe, né? E o pessoal aqui, tu acha que eles... Tipo, pensando no nosso público aqui agora, sabe? Porque outro dia a gente estava falando com a engenheira sobre a construção de steel frame, né? Que as pessoas aqui, elas acreditam mais que tem que ser daqui a pouco tijolo, concreto, sabe? Tu acha que essa ideia de fazer escadas de vidro, assim, o pessoal confia? Olha, eu já fiz alguns trabalhos, tá? De degrau de vidro, mas aí com tipo um suporte de metal só para encaixar o vidro. Tá. Agora ela toda em vidro, nunca trabalhei. Só vi, pessoalmente. Fiz piso em vidro também, já fiz. E daí tem a estrutura embaixo de metal e o vidro apoiado em cima. Isso. Não. E daí é com outro tipo de vidro que se trabalha, né? Um vidro mais espesso, com uma especificação certa ali, um 10x10, laminado temperado. Dependendo do tamanho da peça, né? Sim, que a gente vê muito em projeto, por exemplo, a adega, e aí tu quer, né, enfim, olhar a parte de baixo, sei lá, um aquário em casa, né? É isso aí. Vou falar um pouquinho sobre a parte de aluguéis. Nath, hoje, qual a disponibilidade de imóvel que tu vê aí na cidade de Garibaldi? Existe bastante imóvel? O inquilino que está buscando um imóvel, ele consegue encontrar fácil, mobiliado, não mobiliado? Como é que está esse mercado? Para a gente conhecer um pouquinho. Bom, hoje a gente tem bastante opções, porém não são duradouras, né? Então, por exemplo, entrou uma nova opção, 3 a 4 dias não tem mais. Então, a gente tem bastante rotatividade, digamos assim.
Questão de valores, desde os 750 a 4, 5 mil reais, né? Isso no residencial. Comercial, daí já é maiores os valores também. Mas tem para todos os públicos. Tanto esses aí que querem uns apartamentos menores, com um custo menor, quanto quem quer uma cobertura mobiliada, quanto quem procura um comercial, uma térrea, uma aérea, um pavilhão, terreno também para locação. Então, tem bastante diversidade. E você falou em 3, 4 dias para uma locação, a pessoa botou o imóvel lá em 3 ou 4 dias, normalmente está sendo alugado. Sim, se tiver tudo certo perante o mercado, né? Hoje a gente tem bastante variação em questão de valores, né? Claro que quanto mais barato tiver, mais rápido vai alugar, digamos assim, porque o público, né, de valores mais baixos é um público bem alto. Então, né, é uma procura aí que a gente tem bastante. Tanto imóveis com custos mais baixos e casas, né? Casas hoje é o que a gente mais tem a procura no mercado. Mobiliado era uma coisa que até uns 2 anos atrás era um pouco difícil aparecer, assim, né? Bem sinceramente. Hoje em dia a gente já tem mais opções, né? Então eu acho que varia com o tempo. Há um tempo atrás eu tinha muita gente que queria imóvel mobiliado. Hoje eu tenho imóveis mobiliados que as pessoas perguntam, não tem como retirar? Aí depende também. Depende da pessoa, o que ela tem, o que ela não Depende como é que ele tá, né, o móvel. Depende muito, 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 né? Então, tipo, é bem diversificado. Assim, é de todos os gêneros. Mobiliado, as pessoas têm bastante procura, né? Porque quem mora de aluguel, né? Às vezes tem um projeto mais futuro ali para comprar à venda. Então, a pessoa quer um apartamento mobiliado para não ter realmente essa questão de mudança, de montar móvel, desmontar móvel. Até de investimento, né? E, Nath, e pro proprietário, eu não sei como é que vocês falam, do imóvel, né? É uma visão minha. Eu acredito que daqui a pouco, tu comprar um apartamento para investimento e tu mobiliar o básico, por exemplo, uma cozinha, um banheiro, tu garante uma durabilidade mais, né, do imóvel, porque daí entra monta a cozinha, daí quando tu vê, sai, aí quando tu vê, tá tudo furado a parede, né? Tem esses lados, mas tem também mais para a parte, como eu posso dizer, um pouco mais séria, por exemplo, parte hidráulica, né? Alguém vai lá, instala uma máquina, depois tira, né? Alguém vai lá, instala um fogão e sabe? Então, quando mexe mais assim, as pessoas não... Assim, o furo seria o menor problema comparado com o problema hidráulico e do tira, bota, né? Furar no lugar errado, cano, quebrar, ter que abrir parede e tudo mais. Exatamente, né? Então, ali da parte do gás, a parte da água, é tudo com saídas, né? Então, se o inquilino for entrar e colocar, ele tem o direito de sair e retirar. Sim. Uhum. Né? O ideal, digamos assim, claro, em boas condições, seria o imóvel ter o quê? Por exemplo, um box de banheiro, para quem quer alugar ali, tem imóvel sem nada, né? Tu alugaria mais fácil, por exemplo, com box de banheiro, uma cozinha e o mais recomendado é o banheiro 100%, né? O banheiro 100%, porque o banheiro ele é um pouquinho mais complexo. Tem a questão do box, né? Que se a pessoa colocar um box de vidro, por exemplo, e sair, ela vai tirar, entendeu? Então, tipo, às vezes o banheiro, ele é com lajota, né? Então, ali não tem como tu ficar fazendo os consertos como uma parede de material normal. Uhum. Questão até dos acessórios de banheiro, porta-toalha, porta-papel, às vezes a pessoa vai instalar de um jeito, vai entrar outra pessoa vai instalar de outro. Quando tu vê, já tá tudo furado. E beleza, aí eu tenho o meu banheiro pronto, né? Tem a cuba, tem a torneira, tem o porta-toalha. Eu locou, né? E aí, se o inquilino tá ali, ele resolve que ele não quer o papel toalha onde que tá. Ele tem essa autorização, digamos, para modificar ou não? Não pode mexer. Tudo Quem pode é apegado, assim, as coisas. Tipo, eu não deixaria mexer em nada. Aí que tá. Aí é tudo negociado, né? Então, eu não gostei desse espelho, eu quero trocar esse espelho. Tudo bem, a gente vai ver a possibilidade. Aí a imobiliária vai entrar em contato com o proprietário e dizer, olha, a gente recebeu tal negociação, tal proposta. Para que tipo? A gente vai apresentar o tipo, né? Então, basicamente é o proprietário que decide. Se ele disser, pode colocar, mas quando sair eu quero o meu de volta, tem que estar desse jeito. Se ele aceitar, pode fazer a troca e deixar. Até uma questão agora, tu comentou isso, engraçada ou que é séria também, né? A pessoa pega,
a gente chega a especificar a tinta. Marca da tinta, qual tinta é usada, justamente para eu não pintar com uma tinta, o proprietário pintar com uma tinta e sair de lá o inquilino e o cara passar uma Cal. tinta. Cal. Cal poderia ser uma possibilidade. E aí isso não garante uma boa usabilidade de pós, né? Legal. Qualidade, né? Manter o padrão, né? Sim, tu pegou ele de tal nesse forma, tu formato. vai devolver, né? É a questão de consenso, A né? gente já teve casos que eu, né, fiz uma petição para ser refeito, por exemplo, né? Às vezes a gente tem ali uma qualidade de tinta boa, a pessoa sai, ou passa uma mão, fica manchado, ou qual passa com uma qualidade de tinta menor. A gente vai vistoriar, então na vistoria a gente vai, né, perceber Fazer esse apontamento. isso. E aí a gente vai chegar para a pessoa e dizer, olha, não está no mesmo padrão, tem que ser refeito, né? Tá aí mais uma segurança que o proprietário tem. Sim. Tu comentou um pouquinho sobre a questão do valor, né? Que se o imóvel tá talvez um pouco fora de valor, ele tende a demorar mais para alugar. Se eu comprei meu imóvel agora e quero colocar para alugar, vocês sugerem ou dão uma norte? Olha, dentro desse lugar nós temos aí uma estimativa de tanto a tanto. Vocês fazem essa análise? Sim, hoje a gente tem uma carteira aí bem diversificada, assim, então a gente tem em todos os cantos de Garibaldi, digamos assim, né? Então tem prédios que a gente tem vários apartamentos, tem regiões, tem casas, enfim. Então a gente consegue dar um norte para a pessoa. É tudo muito variável, se tem imóvel, se não tem, se, né? Enfim, todas as questões. Então a gente diz, olha, a gente acha que está nesse valor aqui. Ali nesse prédio eu tenho de X valor, né? Mas quem dá o valor final é o proprietário. Mas aí ele já com a ciência, né? De que talvez não seja tão rápido quanto ele imaginava. Exatamente. E lá a gente tem um acordo, né? Que hoje a gente trabalha dessa maneira, que é a gente deixa 7 dias anunciado, né? Depois dos 7 dias eu ligo, a Giovana não tá indo, o pessoal tá achando muito caro, vamos reajustar. Foram feitas tantas visitas. Isso. Exatamente, Vamos tudo para ir que negociando. fazem, né? Não dá nada. Não dá nada. E a questão de salas comerciais, né? A gente percebe que tem bastante coisa na cidade, algumas salas vazias aí e tal. Existe algo diferente que é feito? Existe um processo diferente de atendimento? Conta um pouquinho como é que funciona essa questão de uma locação para salas comerciais. A documentação é a mesma? Pode ser uma pessoa física? Não pode? Para quem quer empreender aí e começar a trabalhar na área. Pode ser pessoa física, sim. É mais ou menos as mesmas jogadas, tá? Os mesmos critérios ali, tanto da parte do inquilino para a parte do fiador. E a questão da imobiliária também vai mais ou menos na mesma jogada. A pessoa vai vir lá e vai dizer, Nath, eu quero botar um salão. Nath, eu quero colocar uma loja de roupa, né? Então, a gente vai meio que procurar alguma coisa que entre naquele sentido. Se a gente não tiver, né, alguma coisa disponível, a gente vai procurar exatamente aquilo que se enquadra dentro do que a pessoa procura. E quando acontece da pessoa querer um ponto, mas aquele ponto, por ser num prédio, por exemplo, não permitir um restaurante, como um exemplo, né? Eu sei que acontece em alguns casos de um empreendimento não permitir. A pessoa consegue saber isso antes de alugar o imóvel ou ela não vai saber depois que ela já alugou? Sim, porque quando a gente tem a negociação do que ela quer, ela já vem com o que ela quer colocar no imóvel. Tem muitas normas que fogem, né, da imobiliária, que nem tu falou, são normas de condomínio, às vezes, né, as pessoas não aceitam determinados ramos. Então, a pessoa se interessa pela sala X, a gente já diz, olha, não tem como, entendeu? Para a gente não dar andamento numa coisa que não vai ser efetivado. Então, o ramo de alimentação, por exemplo, já é um ramo que tem que ser salas distintas para isso, né? Não pode ser qualquer lugar. Tu percebe que hoje os investidores que têm salas, eu considero mais investidor, né, nessa linha, eles sabem dessas regras? Ou se eles fossem alugar direto, talvez o inquilino ou quem estivesse alugando estaria entrando num possível problema?
possivelmente estaria entrando num problema. Os proprietários não têm muito esse conhecimento, porque geralmente é uma norma datada lá pela administradora do condomínio, por exemplo, né? Então, hoje a gente tem um contato mais imediato, assim, mais de frente com as administradoras, né? Então, Estão bem mais próximos para trocar essa ideia, para bater esse papo. Exatamente, né? Então, a gente está mais cientes das situações, digamos assim, né? Porque, às vezes, a pessoa só vai querer alocar, ela não vai ter esse conhecimento. Daí a pessoa vai estar entrando com a mudança, o condomínio vai barrar, entendeu? Vai dizer, não Sim, pode. aqui não pode. Até questão então. de né, cozinha, daí tem toda cheia... Tem que ser ter até pra coisa, vigilância, tem né? que ter isso, senão não libera depois, né? E aí Sim. já tá com uma documentação feita, um contrato feito, alguma coisa assim, né? Se tu for numa... É só dor de cabeça, né? Muita. Pessoal, vamos para os nossos apoiadores. Estamos finalizando mais um Construção em Alta. Mas... Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você que quer comprar, vender ou alugar seu imóvel, entre em contato pelo fone 54 9 96 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia pelo fone 54 3462 3674. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 99961 6147. Total Cred, localizada na Galeria Milani. Santa Gula Café e Bistrô. Café, confeitaria e bistrô que oferece variedade de doces, lanches e almoços. A Santa Gula está em 2 endereços aqui em Garibaldi. No Boulevard, contato pelo fone 54 99908 0484. E na Rua Buarque de Macedo, 3069. Contato pelo fone 54 99672 8605. Jean, diz aí onde é que nós encontramos a Qualitá, quais telefones, contatos. Vamos lá, então. A Qualitá se encontra que nem eu falei o endereço antes, né, na rua Avenida Rota do Sol, número 35, bairro São Francisco, ao lado da CN Autoelétrica, frente à Agropecuária Alfândega. O contato lá é 3462-6716. Temos também um e-mail, qualitá@qualitavidros.com.br, e tem nosso Instagram lá também para seguir. Qual é o Instagram? @qualitavidros. Então, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Jean e da Qualitá Vidros, é só seguir no Insta. Nath, onde é que encontramos a Predileta? Onde encontramos a Nath? Quando a gente quiser colocar um imóvel para alugar ou alugar um imóvel? A imobiliária está localizada na Avenida Independência, né? O endereço dá na Batista João Carraro, 268, mas o acesso é pela avenida. Bem em frente à Regla, um pouquinho para baixo da São João. O principal telefone de contato aí, a gente tem o WhatsApp ou ligação, que é 99637 9095, ou o fixo 3462 4692. E o nosso Instagram, né, que é bem ativo aí, para todo mundo dar uma acessada, Predileta Imóveis. Obrigado, Nath. Giovana, onde é que encontramos a Giovana para fazer projetos de interiores? Sim. Então, o meu escritório ele está comemorando 2 anos, né? Nem conheço. E o Jean nem conhece também, né? Então, meu escritório ele fica em cima da DCO, na Manuel Peterlongo, em frente à Vinícola Peterlongo, na sala 203. E o Instagram, Giovana Fachinelli, designer de interiores, ou pelo WhatsApp 997028981. E quem quiser me encontrar, vai me encontrar na Predileta, mesmo endereço que a Nath passou. Pessoal, eu quero agradecer, então, ao Jean e à Nath por aceitarem participar desse bate-papo, né, e trazerem um pouquinho do dia a dia de vocês para os nossos ouvintes. E também quero convidar todos os nossos ouvintes para toda terça-feira, às 19 horas, no mesmo canal, no mesmo
Bate horário? E lembrando também que essa semana tem a Móvel Sul, né, William? Tem a Móvel Sul acontecendo em Bento. Tem alguém que gosta do de, nosso dessa setor. tendência? Aqui na Conexão FM 87.5. E os convidados da semana que vem serão a Maura, diretora da Estilo Nobre Italínia, a loja de móveis em Garibaldi, e o Samuel, que é um gerente da fábrica Italínia. A Italínia é a empresa do grupo Todeschini, aqui de Bento Gonçalves. Pessoal, encerramos por hoje. Tenham todos uma ótima semana. Boa noite. Boa noite, valeu!